Você já chegou na goiabeira animado para colher e encontrou aquela goiaba linda por fora, mas quando abriu, tinha um bichinho lá dentro? Isso é a mosca da fruta. E ela não avisa quando chega. Ela chega quietinha, fura o fruto sem deixar marca visível. E quando você percebe, já perdeu metade da colheita. Hoje você vai aprender a fazer uma armadilha simples, com coisas que já tem em casa, que custa menos de R$ 1 e que você consegue montar em menos de 10 minutos. E tem um detalhe no final do vídeo, um ajuste pequeno que a maioria das pessoas ignora, que faz toda a diferença no resultado. Não pula essa parte. Essa armadilha funciona de verdade. Ela usa água, açúcar e fermento de pão para criar um gás que a mosca não consegue resistir. Ela entra na garrafa antes de furar sua goiaba. Simples assim. Esse vídeo é para quem tem pomar em casa, quintal, sítio ou até um pé de goiaba só. Funciona bem para quem já perdeu fruta para esse inseto e não quer mais repetir isso. Agora, se você estiver esperando um veneno forte ou um produto caro de loja agrícola, esse não é o caminho que a gente vai mostrar aqui. O que a gente mostra é prático, barato e sem química pesada perto da comida da sua família. E já de começo, uma coisa que ajuda muito: não espera a goiaba começar a amadurecer para montar a armadilha. A mosca já está no pomar antes disso. Ela não espera o fruto ficar doce. Ela age cedo, quando o fruto ainda está verde e crescendo. Então a armadilha tem que estar lá antes da fruta ficar amarela. Agora deixa eu te explicar por que essa mistura funciona, porque entender isso vai te ajudar a usar a armadilha do jeito certo. O fermento de pão, quando mistura com água morna e açúcar, começa a trabalhar. Ele come o açúcar e libera um gás. Esse gás tem um cheiro parecido com fruta fermentando, e a mosca da fruta é atraída exatamente por esse tipo de cheiro. Na natureza, fruta fermentada significa fruta madura, fácil de furar, fácil de botar ovos. Então ela vai direto. Ela entra pelo buraco da garrafa atrás do cheiro e não consegue mais sair. A mistura também fica pegajosa com o tempo, o que ajuda a segurar a mosca dentro. Agora, a garrafa em si. Você vai usar uma garrafa PET de 2 litros, ou pode ser de 1,5 litro também. Limpa, mas não precisa ser nova não. Garrafa de refrigerante velha serve bem. Você vai fazer 2 ou 3 furos na parte de cima da garrafa, na região do pescoço, logo abaixo da tampa. Os furos devem ter uns 5 a 6 milímetros de diâmetro. Não pode ser grande demais. Se fizer furo grande, a mosca entra, mas também sai fácil. Se fizer pequeno demais, ela não entra direito. 5 a 6 milímetros é o ponto certo. Você pode usar uma broca fina, uma faca aquecida ou mesmo um prego grosso esquentado na chama. Existe um detalhe aqui que quase ninguém presta atenção, e eu vou te mostrar daqui a pouco, porque ele muda bastante a eficiência da armadilha. Mas antes, deixa eu te passar a receita da mistura, que é onde muita gente erra na dose. Você vai misturar, dentro da garrafa, 1 litro de água, 2 colheres de sopa de açúcar e um sachê de fermento biológico seco. Aquele pacotinho pequeno que você usa para fazer pão. Um sachê inteiro. Mistura bem, tampa a garrafa por um instante e sacode devagar. Depois abre a tampa para sair o gás que vai se formar. Deixa a garrafa aberta. A mistura começa a trabalhar em pouco tempo. Em uns 30 minutos já está liberando gás. Mas ela fica mais forte depois de umas 2 horas. Se puder, faça a mistura de manhã cedo e pendure no final da tarde. Ela vai estar no ponto certo. Agora, sobre pendurar. A garrafa deve ficar na sombra, ou no máximo meia sombra. Sol direto esquenta demais a mistura, acelera a fermentação rápido demais e ela perde o efeito em um dia. Na sombra, ela dura 3 a 4 dias sem precisar trocar. A altura também importa. Pendura a garrafa entre 1 metro e 1,5 metro do chão. Não muito alta, não muito baixa. A mosca da fruta voa nessa faixa de altura. Se você colocar a garrafa lá no alto da goiabeira, ela vai ficar bonita para foto, mas não vai pegar muita mosca. Você se lembra da sua avó guardando frutas enroladas em papel jornal para durar mais? Tinha lógica nisso. O papel impedia o contato com o ar úmido e reduzia o cheiro que atrai inseto. Sem saber o nome, ela já entendia o princípio. Essa armadilha tem a mesma lógica ao contrário.
A gente usa o cheiro de fruta fermentada de propósito para atrair a mosca para longe da fruta de verdade. Agora, quantas garrafas você precisa colocar? Isso depende do tamanho do pomar. Um pé de goiaba. Uma garrafa já resolve bem. 2 a 5 pés. 2 garrafas, uma em cada extremidade. Pomar maior. Uma garrafa a cada 3 ou 4 metros, espalhadas pelo perímetro do plantio, não só no meio. E tem um erro bem comum que vale a pena falar aqui com mais cuidado, porque ele faz muita gente achar que a armadilha não funcionou. O erro é colocar a garrafa longe dos frutos, achando que assim atrai a mosca para longe. Não funciona assim. A mosca já está circulando dentro do pomar. Ela já está perto das frutas. A garrafa precisa competir com os frutos pelo olfato da mosca. Então ela tem que estar perto, a 1 ou 2 metros da goiabeira, não do outro lado do quintal. Isso aqui é o que mais derruba o pessoal. A garrafa longe não adianta quase nada. Chega perto da planta. Tem outro ajuste que faz bastante diferença. E esse é o detalhe que eu falei lá no começo que não pode pular. A gente chega lá já. Continuando. A troca da mistura. A cada 3 dias, ou quando você perceber que a mistura ficou escura e com pouco cheiro, é hora de trocar. Você despeja fora, enxágua a garrafa por dentro e prepara uma mistura nova. Não precisa lavar com sabão. A garrafa com um pouco do resíduo da mistura antiga até ajuda a atrair as moscas mais rápido na nova rodada. Se você perceber que está pegando muitas moscas, ótimo, o sistema está funcionando. Troque a mistura assim que ficar cheia ou escura. Se ficar dias sem pegar quase nenhuma, isso pode ter 2 explicações. Ou o pomar tem poucas moscas naquele momento, o que é uma boa notícia, ou a garrafa está no lugar errado. Tenta mudar de posição e observar por 2 dias. Aqui vai uma observação prática que vale anotar. Em geral, a infestação de mosca da fruta é mais forte nos meses mais quentes e úmidos. Calor e umidade aceleram o ciclo de vida do inseto. Ela se multiplica mais rápido nesses períodos. Então, nesses meses, vale aumentar o número de garrafas e encurtar o intervalo de troca da mistura para 2 dias em vez de 3. E por falar em multiplicação, tem um ponto que muita gente desconhece. A mosca não bota os ovos em qualquer lugar. Ela prefere frutos que já começaram a amolecer um pouquinho, mesmo que ainda pareçam intactos por fora. Por isso, colher a goiaba um pouco antes do ponto de vez, quando ela ainda está firme, mas já com um leve amarelinho, ajuda a reduzir o ataque, não precisa esperar cair no chão. E as goiabas que caem no chão, essas têm que ser recolhidas todo dia. Fruto caído no chão com bicho dentro vira criadouro. A larva sai do fruto e entra na terra para virar mosca adulta. Quando você deixa fruto caído, está criando a próxima geração de mosca no seu próprio quintal. Presta atenção nessa parte, porque ela muda bastante o resultado a longo prazo. Recolher fruto caído e jogar fora, longe do pomar, ou enterrar fundo, quebra o ciclo da praga. Não adianta colocar armadilha e deixar fruto podre no chão. A armadilha captura adulto, mas o fruto no chão está gerando mais adulto. Você tira pela frente e bota mais por trás. Agora, o mito. Tem gente que acredita que a mosca da fruta só ataca goiaba. Não é verdade. Ela ataca manga, jambo, acerola, araçá, pitanga, caju e até algumas variedades de citros. Se você tem outros pés de fruta no quintal, vale monitorar esses também, especialmente no verão. E tem quem pense que basta 1 ano de armadilha para eliminar a mosca do quintal. Isso também não é verdade. A mosca da fruta é um inseto que viaja. Ela vem do vizinho, do terreno baldio ao lado, do pomar da rua de baixo. A armadilha não elimina, ela controla. Reduz o número dentro do seu espaço. Protege sua fruta. Mas o trabalho precisa ser continuado a cada temporada. Agora o detalhe que faz diferença. Aquele que eu falei desde o começo. Quando você faz os furos na garrafa, a posição desses furos importa. Muita gente coloca os furos voltados para cima ou para o lado. O certo é colocar os furos inclinados ligeiramente para baixo, ou na lateral um pouco mais abaixo do que o nível da mistura. Isso porque a mosca entra pelo furo em direção ao cheiro da mistura e quando ela tenta sair, voa para cima em direção à luz. Mas o furo não está no topo, está na lateral
ou levemente abaixo, ela fica desorientada e acaba caindo na mistura. Se os furos ficam muito acima do nível da mistura e voltados para cima, a mosca consegue sair mais fácil. Esse ajuste simples de posição dos furos aumenta bastante a retenção dentro da garrafa. Você pode testar isso agora mesmo quando montar a sua. Faz 2 modelos, um com furo de lado voltado um pouco para baixo e um com furo reto. Deixa os 2 no mesmo pomar por 3 dias. Vai ver a diferença na quantidade de mosca capturada. Tem uma coisa que vale dizer também sobre o açúcar. Funciona com açúcar comum, cristal ou refinado. Mascavo também funciona, e alguns dizem que funciona até melhor porque tem um cheiro mais forte. Não precisa ser mel, não precisa ser rapadura ralada, não precisa complicar. O açúcar de cozinha já resolve. E se não tiver fermento biológico seco em casa, pode usar o fermento fresco também. Aquele tablete. Um tablete inteiro para 1 litro de água. A ação é a mesma. Só que o fermento fresco precisa ser guardado na geladeira. Então use logo depois de abrir. Uma coisa que ajuda muito é montar a armadilha 1 semana antes do período que as goiabas vão começar a amadurecer. Cada pomar tem seu tempo, cada região tem sua época. Você que conhece o seu pé de goiaba sabe quando ele costuma florescer e quanto tempo leva até a fruta ficar boa. Conta esse tempo e monta a armadilha antes. Essa antecipação faz muita diferença. Quando a fruta começa a ficar atraente para a mosca, a armadilha já está lá funcionando, já está cheirando, já está capturando. Agora, tem quem pergunte se dá para usar junto com outro método. Dá. A armadilha de garrafa PET não atrapalha nada. Você pode usar junto com o ensacamento dos frutos, que é envolver cada goiaba numa sacolinha ou num pedaço de papel, amarrado com barbante. É mais trabalhoso, mas praticamente garante a fruta limpa. Os 2 métodos juntos, armadilha e ensacamento, é o mais completo que existe sem veneno. Se o pomar for pequeno, o ensacamento é viável. Cada fruto ensacado fica protegido. A armadilha captura o adulto antes de chegar. Os 2 trabalhando juntos dão um resultado muito bom. Para pomar grande, o ensacamento vira inviável. Aí a armadilha em quantidade suficiente, com troca regular, já resolve bastante. Se você só guardar uma coisa do vídeo, guarda isso: a constância. Armadilha parada há 1 semana, mistura velha, garrafa no lugar errado ou no lugar certo mais vazia, não protege nada. A mosca não tira férias. A armadilha também não pode tirar. Tem uma coisa que é importante falar para quem tem criança pequena ou animal no quintal. A mistura de água, açúcar e fermento não é venenosa. Se uma criança tocar na garrafa ou um cachorro derrubá-la, não tem perigo de intoxicação. Isso é uma vantagem grande em relação a outras formas de controle de praga. Mas pendure mesmo assim, por 2 motivos. Primeiro, para a garrafa não ser derrubada e derramar a mistura. Segundo, para manter a abertura do furo na posição certa, que é o que faz a mosca ficar presa. Um arame simples passado pelo gargalo ou pelo fundo da garrafa já resolve. Pendura num galho na sombra, firme, sem balançar muito. E vai uma observação que parece pequena, mas faz diferença. Não coloca a garrafa onde bate sol forte depois do meio-dia. De manhã cedo, um sol leve tudo bem. Mas sol da tarde aquece rápido a mistura, acelera tudo, e a fermentação acaba antes do tempo. A garrafa na sombra, ou meia sombra, dura muito mais. Existe na literatura agrícola o registro de que armadilhas com fermentação de açúcar e levedura são utilizadas há décadas no manejo de mosca da fruta em pequenas propriedades. Não é novidade. É um método que agricultores de diferentes regiões do Brasil já usam porque funciona, é barato e não traz risco nenhum. O que muda é o capricho na montagem e na manutenção. Também se sabe, de forma geral, que o controle de mosca da fruta com métodos físicos, como armadilhas e ensacamento, quando feito com regularidade, reduz bastante o índice de frutos atacados. Não elimina 100%, mas na prática doméstica, para quem tem pomar no quintal ou sítio pequeno, o resultado é muito bom.
E para quem já usou veneno no pomar antes e quer migrar para esse método, vale saber que vai levar 1 ou 2 temporadas até o equilíbrio melhorar bastante. O veneno também mata insetos que comem mosca da fruta, como algumas vespas e besouros. Quando você para o veneno e coloca a armadilha, esses insetos voltam aos poucos, e isso ajuda naturalmente no controle da praga. A natureza trabalha a favor de quem deixa ela trabalhar. Chega um momento no fim da tarde, quando o sol baixa um pouco e o ar esfria, que o quintal fica quieto de um jeito especial. A goiabeira com as frutas crescendo, o cheiro de terra molhada se a chuva passou cedo. Tem algo de muito honesto nesse trabalho de cuidar do pomar. Não é glamouroso. Ninguém vai te dar parabéns por ter montado uma armadilha de garrafa PET. Mas quando você colhe uma goiaba limpa, sem bicho, que você mesmo protegeu com as próprias mãos, com R$ 1 de fermento e 5 minutos de trabalho, isso tem um valor que vai além do dinheiro. Quem cresceu vendo pai ou avô cuidar da horta, do pomar, dos animais, sabe do que estou falando. Não era riqueza de dinheiro, era riqueza de saber fazer. De não depender de ninguém para ter comida boa na mesa. De passar para o filho o jeito certo de olhar para a terra. Esse canal existe para guardar esse tipo de conhecimento, o conhecimento prático, simples, que funciona, que veio da experiência de quem viveu na roça e não de laboratório. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Aqui não tem enrolação, não tem promessa vazia. Tem só o que funciona, do jeito que o povo da roça entende.